alunos, né, já ouviram aqui de maneira muito mais detalhada do que vai ser apresentado aqui, mas eu acho que é importante nós divulgarmos, né, quais são as bases do nosso curso, como ele é estruturado, tá bom? Até para que não haja dúvidas. Então, o nosso curso é o primeiro curso de logoterapia EAD do Brasil reconhecido pelo MEC. Então, é realmente assim uma data marcante na história da logoterapia hoje. O nosso corpo docente, né, nós temos o doutor Alberto Neri, de São Paulo, o professor especialista Les Pontes, de Recife, eu daqui de João Pessoa, o professor Luísio Lopes, que é de João Pessoa também, mas é fantástico, o Aureliano Pacciola, da Itália, a Clara Martínez, da Colômbia, o Cláudio Garcia Pintos, da Argentina, o professor Diogo Corrêa, de São Paulo, Gilvan Melo, de Campina Grande, o nosso querido Guilherme Falcão, que eu vou passar a palavra para ele já já, a nossa Heloísa Marino, de São Paulo, a Ives Studart, que foi quem falou para nós no começo do Ceará, o Jonas Feriar, do Rio Grande do Norte, a doutora Karen Guedes, daqui de João Pessoa, a professora Lorena Bandeira, de Campina Grande, o professor Marcos Túlio, de Recife, a Marina Lemos, de Ribeirão Preto, o professor Paulo Kreft, de Porto Alegre, a doutora Sara Xavier, daqui de João Pessoa, e a Sheila Rabuski, de Curitiba. É um corpo docente, gente, realmente dentro, né, daquilo que nós estudamos, referência em cada um dos módulos da especialização. Eu não gosto de usar a estratégia de marketing de um melhor corpo docente, porque quando nós falamos de ser humano, nós não podemos fazer essa análise de um melhor. Eu vejo aí alguns logoterapeutas, né, se autodenominando a maior referência da logoterapia. Poxa, né, veja que humildade, né? Mas o que nós podemos dizer para vocês é o seguinte, pautado num profundo comprometimento com a logoterapia. Vocês vão ter grandes referências para cada módulo. Para cada módulo, nós pensamos em um nome e escolhemos uma pessoa para aquele módulo. Então, todos esses professores já têm as datas agendadas e o módulo que ele vai ministrar. Ok? Nos participem. O Escolha Viver, gente, aqui é o nosso primeiro encontro que nós realizamos do Escolha Viver. É um programa que ele tem um profundo comprometimento com a prevenção do suicídio. Hoje foi um dia, assim, de certa forma, diferente para mim. Eu recebi uma notícia, eu tive que fazer 2 atendimentos emergenciais hoje. E recebi, assim que cheguei no prédio que eu estou atendendo, a notícia que houve lá um suicídio no prédio. Né? E mais do que nunca me fez lembrar a relevância que o Escolha Viver tem e o quanto nós vamos estar comprometidos para que o Escolha Viver ele alcance todo o Brasil. Tá? É um módulo do nosso curso, ele vai acontecer em fevereiro de 2021 e a nossa ideia é realizar pelo menos um encontro do Escolha Viver em cada região do Brasil. Tá? Depois a gente vai compartilhar mais detalhes sobre o Escolha Viver, de como ele vai funcionar. Mas aqui é uma atividade que a gente realiza dentro do Escolha Viver, que é uma capacitação para profissionais de todas as áreas, tá? E quem organiza essa capacitação são os alunos, tá? Isso aqui com a blusa do Escolha Viver são os alunos da primeira turma da especialização em logoterapia em João Pessoa. Então, nós realizamos essa capacitação e agora a gente vai ampliar os trabalhos do Escolha Viver também com atendimentos. Isso aí eu vou compartilhar com os alunos mais detalhes depois, ok? Então, aqui são algumas atividades que a gente realiza em sala e também em auditório. Essa daqui foi a primeira capacitação em Natal. Então, nós levamos também o Escolha Viver para Natal, né, com algumas atividades em grupo, atividades em plenário, atividades também em salas separadas. Tá? E nós temos o grande sonho, e o sonho que eu compartilho, né, que nós compartilhamos com os nossos alunos. No Brasil, os índices de suicídio têm aumentado, assim como praticamente em todo o mundo. Mas eu creio, eu acredito muito nisso, gente, muito mesmo. E para quem é aluno que está chegando agora, está começando a entender que isso é possível. E para quem já é aluno da Unilife há muito tempo, já está envolvido com essa proposta e também acredita nessa realidade, nessa possibilidade que um dia nós teremos um centro de acolhimento para pessoas em situação de risco em todas as capitais do Brasil, pelo menos, mais o Distrito Federal.
Esse é um sonho que nós temos de um dia os índices de suicídio no Brasil baixarem e não aumentarem. E nós acreditamos que vai chegar o dia que alguém, antes de tirar a vida, vai lembrar ou já vai lembrar de algo que ouviu de um local chamado Escolha Viver, onde ali as pessoas acolhem pessoas em situação de desespero, pessoas em grande desespero existencial. E um dia isso vai se concretizar. Eu acredito muito nisso. E, logicamente, os alunos da especialização são extremamente confrontados, motivados a olharem para isso aqui também como uma realidade, não apenas olharem como uma realidade, mas a fazerem parte de todo esse processo. Então, os nossos alunos vão literalmente se envolverem com essa proposta. Até porque vai ser também o nosso campo de extensão. A gente vai apresentar para vocês todo o projeto que a gente está montando para as especializações da Unilife a partir do Escolha Viver. Tá bom, gente? Mas é, assim, para nós, não apenas um projeto profissional, é um projeto de vida. É um projeto de vida e que tem a finalidade última de salvar vidas. E quem é aluno da Unilife é desafiado a realmente tornar esse projeto também um projeto seu e nos ajudar nessa batalha, nessa luta em prol da vida, e não apenas de salvar pessoas do suicídio, mas de gerar uma grande onda, um grande movimento em prol de uma cultura de vida, de nós não enfatizarmos apenas os aspectos patológicos e doentios do ser humano, mas, acima de tudo, de nós ressaltarmos, de fomentarmos os aspectos positivos do ser humano, de nós gerarmos uma cultura de vida, de nós levarmos as pessoas a entenderem que vale a pena dizer sim à vida, apesar de tudo, como diz Frankl, que vale a pena se livrar muito mais da dor e do sofrimento do que da vida. Então, esse é o nosso projeto Escolha Viver, o nosso programa, e que é um programa que está diretamente ligado ao nosso curso de especialização. Ok. Bom, inicialmente agradecer a Alisson o convite, o carinhoso convite, as palavras carinhosas também de Alisson, do professor Guilherme Falcão, né? O grande professor Guilherme, o pequeno grande homem, né? A Alisson também, que vem tratando, cuidando da especialização aqui, né, na Unilife, com muita seriedade, com muita responsabilidade também, com a logoterapia e, sobretudo, com os conceitos da logoterapia, né? E também o que faz Guilherme Falcão, junto com a Sheila, também em Curitiba, né? Então, são modelos, são exemplos de formações responsáveis que tratam a logoterapia com seriedade que ela merece, né? Então, sobretudo, queria deixar registrado nesse momento, né, essa contribuição e essa responsabilidade nos conceitos, né, da logoterapia e nos conceitos de Viktor Frankl. O que Frankl deixou como pensamento, como obra, o seu legado, que nós agora temos a oportunidade de conhecer, de estudar e também praticar, né? Praticar não só no nosso trabalho, né, mas também vivenciar aqueles valores, né, que Frankl descobriu como valores que dão sentido à própria existência, né? Então, esse é um marco, né, hoje, da expansão da logoterapia, é um marco de uma logoterapia que é feita com responsabilidade e que agora pode, então, né, ser divulgada, né, tendo essa oportunidade do curso EAD, né? E esse, de fato, era o sonho de Zachausa, né? E Zachausa foi, eu costumava chamá-la de peregrina do sentido, né? Ela saía em cada cidade, em cada estado, né? Veio aqui a Paraíba, a Campina Grande, a João Pessoa, ministrar cursos, aulas, né? Foi a Fortaleza, e foi a Curitiba também, diversas cidades, sempre levando a mensagem de Viktor Frankl, ampliando o diálogo, ampliando e compartilhando o seu conhecimento, né? E eu tive a oportunidade, então, de ser também discípulo, aluno e também amigo
pessoal de Isaac Chauza e a considero como a minha grande incentivadora na logoterapia. Então, posso dizer sem nenhuma sombra de dúvidas que ela foi minha grande incentivadora, né? E eu não estaria falando aqui com vocês se não fosse pelas aulas ministradas por Isaac Chauza lá na década de 1990, quando ela veio a Campina Grande ministrar as primeiras palestras e, de fato, consolidar o pensamento de Frankl no Nordeste, no Brasil e também com a sua repercussão mundial com seu livro, né? Sobretudo o livro, o primeiro livro, né, de logoterapia, a Psicologia do Sentido da Vida, e em seguida com a grande contribuição dela em análise existencial dos sonhos, né? Então, esse curso, também, Alisson falou na minha pessoa, né, que foi meu aluno, mas esse curso a gente deve também, sobretudo, a Isaac Chauza, né? Não está mais entre nós, mas deixou também um legado fundamental na consolidação da logoterapia aqui no Brasil, né? Eu sempre tenho dito isso, sempre em todos os lugares que eu sou convidado a falar sobre Viktor Frankl, a falar sobre logoterapia, sempre falo também em nome dela e no nome dela, né? Porque ela, de fato, foi a pioneira, a grande pioneira do que hoje nós estamos colhendo esses frutos, né? E Alisson, então, foi um desses alunos, né, que também prosseguiu, foi conhecendo a logoterapia, aprofundando, e hoje também está colhendo os frutos dessa missão, né, como bem lembrou o Guilherme Falcão, né? Quando não sabemos qual é o nosso sentido, já temos um sentido, é descobrir, de fato, qual é o sentido da minha vida, né? E Alisson descobriu esse sentido, agarrou com essa missão, né, de levar, então, com seriedade, com precisão também, conceitual, com precisão prática e teórica dos conceitos da visão de homem e de mundo da logoterapia, né? E hoje, então, me cabe falar sobre essa perspectiva, essa contribuição da logoterapia para tempos de crises, né? Alisson me pediu uma temática, não é? O que falar agora da logoterapia, o que a gente pode compreender o mundo atual, a situação atual do ser humano perante a crise de sentido, a crise econômica, a crise mundial, né? A crise das relações humanas, sobretudo, né? E Frankl sempre alertava, a principal crise era a crise de sentido, né? Essa era a crise principal do ser humano, porque a partir do momento em que o ser humano realizasse sentido, ele poderia transformar também o próprio mundo, né? Então, essa missão de encontrar um sentido não é só uma missão pessoal, se constitui também uma responsabilidade social, né? E essa dimensão social também pessoal que eu queria retratar hoje e, de alguma forma, dar uma visão mais abrangente, né, do pensamento de Viktor Frankl, né? Frankl se preocupou com o ser humano, mas também se preocupou com a humanidade, porque não há homem sem o mundo, também não há mundo sem o ser humano, né? Então, essas duas dimensões são fundamentais na obra de Viktor Frankl. É compreender o que é o mundo para ele, com a visão de homem e com a visão de mundo, né? Sobretudo, compreender que o ser humano é um ser que está enraizado com o mundo. Essa foi a principal lição que Frankl recebeu do filósofo Heidegger. O homem é um ser no mundo, o homem está enraizado no mundo. O homem sempre está em relação com algo, com alguém, com a natureza, com a arte, com o trabalho, com pessoas, com o ser humano, ou como o ser humano que ama, né? Assim como o ser humano que cria, também um ser humano que ama, né? Então, esse habitat comum, essa casa comum que nós habitamos e que também faz parte da realização do nosso sentido de vida, né? Então, essa dimensão essa dimensão humana que Frankl está apresentando para nós, apresentando essa visão de homem, o homem preocupado em realizar sentidos, e, por outro lado, o mundo também, que é um local onde o ser humano realiza esses sentidos, né?
E falar em tempos de crises, precisamos compreender o que é de fato a crise para Viktor Frankl, né? Segundo Elizabeth Lucas, a crise é quando você tem um avião perfeito, mas o piloto não consegue ou não tem habilidade para aterrissar esse avião. A doença, por sua vez, é quando o piloto está perfeito, né, mas o avião tem algum problema. E a crise, o avião está perfeito, mas é o piloto que está com algum problema, né? Mas um bom piloto consegue pousar mesmo em um avião que esteja danificado, né? Então, precisamos diferenciar a crise da doença inicialmente, né? O mundo está doente ou o mundo está em crise, né? E observamos, então, nesse momento, uma crise também na humanidade e uma crise além da doença, né, que estamos vivenciando com essa epidemia, né? Então, quando esses dois elementos se unem, né, o que a logoterapia teria a dizer, né? Qual a responsabilidade pessoal e a responsabilidade social que nós temos com o nosso planeta, com esse habitat comum, né? Bom, Frankl, além de falar da liberdade humana, ele compreende que não há liberdade sem responsabilidade, né? Então, é necessário ver os dois lados da moeda, liberdade e responsabilidade. Se o ser humano é livre, o ser humano é um ser que responde livremente perante as possibilidades e as demandas da existência. E ele, ao responder, ele se torna também responsável, né? Responsável pela sua escolha, responsável pela construção de si mesmo como ser humano, como ser no mundo, e responsável também pela própria dimensão do mundo e a construção do mundo. O mundo está em construção e somos co-criadores também do mundo. Essa é a raiz judaica de Viktor Frankl também, né? Temos também influências do pensamento judaico na forma de compreender o mundo. O mundo está inacabado, pensa Viktor Frankl. E temos a responsabilidade também de construir um mundo saudável nesse habitat comum, né? Então, nessa perspectiva, a responsabilidade é social e também pessoal, né? Se a liberdade é pessoal, também nós temos uma responsabilidade também no mesmo nível da nossa liberdade, né? Interessante que essa estátua da responsabilidade, esse é o protótipo da estátua da responsabilidade, foi pensada por Viktor Frankl quando ele foi para a cultura americana. E ele ficou espantado como os americanos valorizavam tanto a liberdade e esqueciam da sua outra dimensão, que era a própria responsabilidade. E Frankl sugere que se construa uma estátua da responsabilidade. Naquele momento, então, Frankl plantou a ideia de uma estátua que um escultor criou, essas mãos entrelaçadas, símbolo da solidariedade humana. Temos uma responsabilidade pessoal, também com uma responsabilidade social, uma responsabilidade com a própria humanidade, né? E hoje temos uma fundação chamada Fundação Estátua da Responsabilidade, que idealiza, então, construir essa estátua, né? Assim como temos a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, teríamos também a Estátua da Responsabilidade com a mesma altura da Estátua da Liberdade, porque a liberdade não é superior nem inferior à nossa própria responsabilidade. E o ideal, a ideia dessa fundação, né, Fundação Estátua da Responsabilidade, seria presentear a todas as nações uma réplica dessa estátua da responsabilidade, lembrando da nossa responsabilidade com o próximo, com o ser humano e também com a dimensão social, né? Então, podemos compreender a logoterapia nessas duas dimensões, tanto a responsabilidade como pessoa humana em construir ou se constituir a si mesmo no mundo, assim também como a responsabilidade social. Afinal, não se separa o homem do mundo, né? A raiz, né, que entrelaça o homem é essa raiz em estar no mundo, em se relacionar com o mundo, ou seja, é um ente referido à sua própria comunidade, né? Por outro lado, temos aqui o ser espiritual, consequentemente,
temos também, de forma similar, a casa comum. Estamos construindo essa casa comum, esse habitat comum, e também estamos construindo, nos constituímos como seres humanos a partir das nossas escolhas e nossas decisões, né? Assim, Frank, eu pensava que o sentido da vida é aproximar a essência de existência, né? O homem é um ser no mundo, é um ser lançado no mundo, e sua missão é constituir sua própria essência. Na morte, coincide essência e existência. Na morte, nasce o ser. Então, o ser humano é um ser de ação, é um ser que responde à vida agindo, né? Construindo, criando, amando. Então, essa é a constituição do ser espiritual, onde ele constrói a si mesmo dentro de uma casa comum, dentro da sua própria comunidade, né? Bom, assim como Frank falou no sentido pessoal, ou seja, o sentido ele muda de pessoa para pessoa, de situação para situação, isso torna o ser humano singular, único, irrepetível. Também Frank fala na dimensão social, para a sobrevivência da humanidade, a descoberta de um sentido único, onde toda a humanidade, todas as pessoas possam descobrir esse sentido e possam caminhar para uma humanidade mais humana, uma sociedade melhor, ou um mundo possível, né? Então, esse sentido único também ajudaria o ser humano a caminhar, a humanidade a caminhar, a humanidade sobreviver, assim também como o sentido pessoal, ele tem um valor de sobrevivência, um valor de sobrevivência para o ser humano. Assim foi o que Frankl descobriu na sua vivência nos campos de concentração. Ter um sentido a realizar no mundo foi uma condição necessária, embora não suficiente para a sobrevivência do prisioneiro, né? Assim também Frankl transpõe essa mesma ideia para o sentido único, né? O sentido único, então, é fundamental para a sobrevivência da própria espécie humana. Bom, Frankl faz uma relação do mosaico com esse mundo social, esse mundo que o ser humano está referido, que é a sua própria comunidade, né? E ele diz, no mosaico, cada um dos fragmentos, cada pedra, é na forma e na cor algo incompleto e ao mesmo tempo imperfeito. Só no todo e para o todo significa cada uma alguma coisa. Ou seja, se a gente pegar apenas um fragmento do mosaico, como se apresenta nesse slide, aquele pequeno fragmento, você não vai compreender, ou não vai ver o sentido desse mosaico e só compreende o sentido na sua totalidade, né? Porque esse mosaico, a pecinha do mosaico, a pedrinha do mosaico é incompleto, é imperfeito, né? Ele não consta a totalidade, né, na sua unicidade. Ele se complementa a partir do momento que você o contempla no todo ou na totalidade, né? Assim também seria o ser humano. Frankl compreende o ser humano incompleto, ou seja, o ser humano não é perfeito, né? O ser humano precisa da comunidade, precisa do outro, precisa do mundo para se realizar, e ele se realiza no mundo, né? Essa é a definição de autotranscendência. O ser humano saudável, o ser humano humano, é aquele ser que está referido para a própria comunidade, referido para o outro, referido para o mundo, né? Quando ele sai de si mesmo, da sua própria esfera, e adentra na esfera do outro ser, no homo amas, ou adentra na esfera do seu trabalho, né? Ou adentra na esfera da arte. Ele está voltado para algo ou alguém que não a si mesmo. Esse é o ser humano, a condição humana, né? A condição humana de um homem saudável e um ser humano mais humano, né? Sabendo da nossa incompletude e da nossa também imperfeição, né? Nessa perspectiva, então, a comunidade é fundamental. A dimensão social na logoterapia é fundamental para a superação de uma crise coletiva, né? E Frankl compreende que a existência individual precisa da comunidade para vir a ser portadora de sentido. Ou seja, o ser humano só encontra sentido na sua própria comunidade, na comunidade humana, seja na família, na escola, no bairro, seja na cidade,
seja no seu estado, seja no seu país, seja no mundo, né? Essa é a dimensão da comunidade humana. Frankl sonhou com uma única humanidade, uma humanidade que transcenderia as diferenças sociais, diferenças partidárias, diferenças de cor de pele, né? Quando Frankl fala no monoantropismo, é uma humanidade única para poder adentrar numa condição humana onde o ser é o mais importante, né? O ser não pode ser classificado por classe social, por raça, por cor, mas o ser deve ser sempre tratado com dignidade, como um ser humano, né? Somos únicos, uma única espécie, apesar das diversidades culturais, as diversidades que são peculiares para cada cultura, para cada ser humano, né? Por outro lado, também a comunidade precisa da existência do indivíduo, né? Porque se não precisasse, seria massificado o ser humano. E Frankl faz uma teoria que vai, digamos, combater essa massificação. O ser humano foi massificado, foi considerado uma peça de uma máquina, de uma engrenagem, né? E perdeu sua individualidade, perdeu sua responsabilidade perante a comunidade, perante o mundo, né? Então, a comunidade precisa também da existência do indivíduo. Então, essa via de mão dupla, né? O indivíduo precisa da comunidade, assim como a comunidade precisa do indivíduo, né? Ou seja, nessa mão dupla, todo ser humano tem um valor, todo ser humano tem sua dignidade, todo ser humano faz falta na construção do mundo, na construção dessa perspectiva de um mundo único ou na construção de um mundo melhor, né? Então, todo ser humano tem uma responsabilidade também, e se você deixar de fazer algo que deveria fazer, algo no mundo fica incompleto. Assim como uma peçazinha de um quebra-cabeça que você não achou, que você perdeu e não consegue complementar a figura na sua totalidade, né? É como aquela pessoa que deixou de realizar o seu sentido, isso vai fazer falta para a construção de toda a humanidade. O mundo fica incompleto quando um ser humano não realiza o seu sentido dentro da comunidade. Assim, a comunidade precisa do indivíduo, como o indivíduo precisa da sua própria comunidade. Bom, Isa Chausa, como eu já falei nela, né? Eu encontrei uma citação dela recentemente, a semana passada, né? Onde ela escrevia em um oferecimento de um livro, né? Um prefácio de um livro. Ela dizia: as dores da humanidade no planeta Terra, decorrentes da selvageria crescente, onde medra a agressividade das mais variadas formas, tem tirado a paz no mundo, né? Já compreendi em 2011, né, essa selvageria crescente, essa agressividade no próprio seio da humanidade, né? Isso tira a paz do mundo. Frankl também tem uma contribuição para a paz. Frankl foi indicado, né, a partir da sugestão de Isaac Chausa para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Infelizmente, ele não ganhou, né? Seria uma honra para nós também falarmos, né, de Frankl como ganhador do Prêmio Nobel, né? Mas, de fato, Frankl não foi contemplado com esse prêmio, mas, por outro lado, Frankl deixou uma contribuição também para alcançarmos a paz, né? A paz mundial, né? Frankl faz uma teoria, logo Frankl está preocupado com o mundo, com a sua totalidade do mundo. Frankl criou sua teoria preocupado com um ser humano, né? Na década de 1920, preocupado com a prevenção do suicídio, mas também não tirava a raiz do homem do mundo, a raiz do homem que está na sua dimensão social, na sua dimensão comunitária, né? Então, o homem também é um ser referido à sua própria comunidade. É essa casa comum que nós somos responsáveis como co-criadores, né? O mundo está incompleto, né? Ele precisa ainda se construir, precisa ainda melhorar, precisa ainda sair dessa crise para algo melhor, né? Essa tensão, onde Frankl falava de uma tensão do indivíduo entre o ser e o dever ser, entre o que ele já realizou e o que é possível realizar, também nós podemos transpor essa mesma imagem para o mundo. O mundo também está nessa tensão entre o ser e o mundo que poderia ser. Já o Papa Francisco também já fala, né, que não podemos pretender ser saudáveis no mundo doente.
As feridas causadas à nossa Mãe Terra são feridas que sangram em nós, né? Ou seja, nós temos que ter uma responsabilidade também com essa casa comum, com a Mãe Terra. Precisamos cuidar da ecologia, não só a ecologia interior, mas também a ecologia como uma casa comum onde nós habitamos, né? Precisamos deixar esse mundo melhor para as próximas gerações. E nesse sentido, Frank, eu já fazia, né, 2 alertas. O primeiro alerta, ele dizia: desde Auschwitz, nós sabemos do que o ser humano é capaz. Frank, eu estou falando de um homem real. O homem tem essas 2 potências, né? Ele pode construir um mundo melhor, mas também ele tem essa potência de destruir também uma possibilidade de um mundo bem melhor do que nós encontramos, né? Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde Frankl está refletindo, onde Frankl está atuando como médico, atuando como psicoterapeuta e também fazendo o seu ofício de levar a mensagem da logoterapia para a cura do homem e também para a cura da própria humanidade, né? Então, Frankl é alguém que passou por 4 campos e sabe exatamente do que o ser humano é capaz, né? Como o ser humano pode ser hediondo, mas também experimentou também como o ser humano pode ser um verdadeiro santo. E Frankl não tem nenhum pudor em falar nessa categoria de santos, porque ele viu e testemunhou essa categoria de pessoas que se tomavam uma atitude alternativa, ou pessoas que tiveram uma postura totalmente antagônica àquela condição sociológica em que o ser humano estava inserido, né? E também ele faz outro alerta: desde Hiroshima nós sabemos o que está em jogo, né? Ou seja, Frankl traz uma preocupação mundial, a preocupação com o ser humano. Precisamos rehumanizar o ser humano, né? Para tornar o mundo um mundo melhor, um mundo habitável, né? Uma ecologia melhor para a própria sociedade, para habitarmos e realizarmos sentidos nesse mundo, né? Se a gente pegar os dados, né, de quantas pessoas morreram em Hiroshima e compararmos com o Brasil na atualidade, quantas pessoas morreram com a epidemia, nós já passamos o número de mortos de Hiroshima, né? Apenas em uma cidade morreu quase 100 mil habitantes. O Brasil já passou, né, dessa estatística de mortes, né, mais do que Hiroshima. Então, é como se fosse uma bomba atômica que atingiu o nosso país nesse momento, né? Então, como tornar essa humanidade mais humana, mais fraterna, mais habitável e mais solidária, né? Essa é a proposta de Frankl também de rehumanizar o homem para melhorar também o mundo, para transformar o mundo. E Frankl faz um diagnóstico, então, muito preciso. Frankl é um médico, né? Antes de tudo. É um médico, é um psiquiatra, é um psicoterapeuta, é um ser humano, né? Essa habilidade humana também de Frankl caracteriza e deve caracterizar todos os logoterapeutas, né? Ser, antes de tudo, um ser humano, né? É um ser humano que ama, um ser humano que sofre, um ser humano que realiza sentidos, que descobre sentidos na vida e se joga para o mundo e se lança para o mundo para transformar esse mundo, né? Mas Frankl faz um diagnóstico também dessa realidade que foi tão peculiar na sua época, né? Ele passou por 2 grandes guerras mundiais, né? Passou fome na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, Frankl foi um prisioneiro em 4 campos de concentração. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Frankl passou por uma crise econômica que arrasou economicamente também o seu pai, sua família, atingiu sua família porque ele era um funcionário público, ele era filho de um funcionário público e os funcionários públicos estavam economicamente arrasados naquela época, né? E Frankl foi construindo uma estratégia de sobrevivência a cada demanda, a cada situação que ele estava inserido, né? Quando então passou por essa crise econômica, o que ele fez? Ele foi atuar, ele foi agir no mundo, tentando diminuir o índice de suicídio na Áustria e em Viena, até que em 1930 não ocorreu nenhum suicídio em toda a cidade de Viena. E ele atribuía isso aos centros de aconselhamentos para a juventude que ele teria criado, né? Assim também como no momento que ele vai para o campo de concentração, ele também está atuando, ele não é um ser passivo, ele sempre está atuando.
Ele está atuando em Teresina, né, prevenindo também, fazendo prevenção do suicídio, está atuando também como ser humano, como médico em alguns momentos, como psicoterapeuta em outros, e, antes de tudo, como um ser humano, constatando o que o ser humano é capaz, né? Constatando e vivenciando os porões da própria humanidade, né? Ali onde foi, digamos, foi lapidado o pensamento de Viktor Frankl, né? Frankl já tinha construído toda a sua teoria antes da guerra, e durante a guerra ele passa por essa experiência, né? O que Frankl chama de experimento crucis. O que significa experimento crucis? Significa o experimento último do cientista, né? A prova de fogo da sua teoria. A prova de fogo foi vivenciar a própria teoria, vivenciar aquilo que ele escrevia. Assim, também se compreende a logoterapia não apenas pela razão, não apenas em ler os livros de Frankl, que é muito importante conhecer toda a obra de Viktor Frankl, de fato, mas se conhece também a logoterapia vivendo os seus valores no mundo, vivendo os seus valores na família, vivendo os seus valores na comunidade. Então, Frankl vai primeiro fazer um diagnóstico, né, como um bom psicoterapeuta, um bom psiquiatra e um bom médico, né? Precisamos saber diagnosticar. O que é o diagnóstico? Saber a origem, e sempre na origem do problema, né? E Frankl diz, o mundo está numa situação ruim, não está bem. Naquela época, né? Pensem que Frankl está agora atuando em 1970, na década de 80, na década de 90, morreu em 97, né? Aos 92 anos de idade, né? Se naquela época a situação do mundo estava ruim, imagine o que ele diria no mundo atual, no momento atual. O quanto ele tem a dizer também da situação atual do ser humano, né? Então, esse primeiro retrato, essa primeira radiografia que Frankl faz do mundo. O mundo não está bom, né? Como ele constata, então, o mundo? É como se o ser humano agora, a humanidade, os países, né, a gente pode ampliar também esse modelo, né, recebesse uma flecha de fogo. E você, por reação, agora devolve para o mundo uma flecha de fogo, né? Ora, isso não é ainda o homem, isso é uma dimensão do animal. É por isso que Frankl vai adentrar na dimensão especificamente humana, né? Ou rehumanizar o ser humano é ampliar essa dimensão humana. Essa dimensão de ação e reação é apenas a dimensão animal. Essa dimensão que nós compartilhamos também com os animais. Então parece que o mundo está nessa dimensão ainda, né? Precisa ser rehumanizado. Como rehumanizar o mundo? Frankl recebeu também uma flecha de fogo quando foi para os campos de concentração, perdeu sua esposa, que estava grávida de 4 meses, perdeu sua mãe, perdeu o seu irmão, perdeu o seu pai. Quase toda a família foi dizimada nos campos de concentração. E Frankl poderia ter jogado também uma flecha de fogo ao sair do campo de concentração. E o que ele faz? Ele diz, quem sofreu injustiça não tem o direito de cometer injustiça. E ele propõe o perdão. Ele dá o seu perdão. Essa é a forma, então, de romper esse ciclo de agressão contínua entre os seres humanos. O prognóstico, então, de Frankl, tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que se pode, né? Então, fixem essa expressão de Frankl, precisamos fazer o melhor que podemos por esse mundo, pela reumanização, pelo mundo melhor. E o que Frankl, então, compreende, alguém que recebe, então, como podemos rehumanizar, né? Alguém recebeu uma flecha de fogo e não devolveu essa com a mesma intensidade, ou às vezes com maior intensidade, a mesma flecha, né? A pessoa pode receber algo negativo do mundo e, por sua vez, pode dar algo positivo para o mundo. Então, essa é a lição principal da logoterapia. Essa é a missão de todo logoterapeuta. Se recebemos algo negativo, podemos doar algo positivo também para o mundo. Isso desvela o homem humano. Isso desvela a capacidade especificamente do homem de ser mais que o seu psicofísico. Aqui adentra, então, na dimensão noológica, a dimensão espiritual do ser humano. Então, podemos fazer o melhor que se pode, é aquela expressão, né?
todos nós precisamos fazer o melhor que se pode. Né? Essa é o apelo de Frankl. Né? Frankl vai apelar também para a consciência humana, para a ética humana. Né? A ética humana, a ética planetária também. Né? A ética onde podemos transformar uma casa comum. O ethos sempre se refere à casa comum, a casa coletiva. Né? Então, como podemos fazer o melhor que nós podemos realizar? Né? Primeiro, não aceitar o mundo como ele é. Frankl também não aceitou. Né? Não se conformou. Né? O ponto de Frankl citar Goethe. Né? Se considerarmos o homem como ele é, o tornaremos pior. Assim também, se a gente aceita o mundo como ele é, o mundo vai ficar cada vez pior. Né? Ou seja, não cair na apatia. O perigo, então, é que acabaremos por tornar o mundo pior, ao considerar o mundo como ele é. Agora, temos um dever ético, deixar o mundo melhor do que nós o encontramos. Né? O mundo está inacabado, o mundo está em construção. Né? E Frankl remete, né, da sua cultura judaica, claro, a gente tem que conhecer o autor, né, e contextualizar esse autor na sua cultura, né, onde ele utilizava também essa própria cultura para compreender o homem, para construir sua teoria. Né? Claro que ele construiu uma teoria séria, uma teoria científica. Né? Ele é influenciado pela cultura judaica, ele diz, Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º descansou. Né? Assim também deixou o homem para ser co-criador do mundo. Ele precisa, então, terminar a construção do mundo que foi iniciada. Né? Então, pegando essa imagem, né, hebraica, né, da sua cultura hebraica, ele então vai compreender também, precisamos agora deixar o mundo melhor, construir o mundo também para melhorá-lo. Ou seja, né, espera-se que ao morrer você tenha deixado o mundo melhor do que você mesmo encontrou, né, do que você recebeu. Né? Então, essa é uma ética também logoterapêutica, uma ética que podemos, então, compreender a partir da própria obra de Viktor Frankl para fazer o melhor que se pode, para fazer também um mundo melhor e um mundo possível. Né? Nessa dimensão, Frankl vai compreender que o ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Os logoterapeutas trabalham, então, na mudança do ser humano, né? Tornar o ser humano melhor quando necessário for. Né? E Frankl também adentra na dimensão do mundo. Precisamos tornar o mundo melhor se for possível. Né? Se estiver ao nosso alcance, diante das possibilidades que nós temos, precisamos transformar o mundo para algo melhor, né? Para a mudança desse mundo. Né? E como podemos efetivar essa mudança? Né? Como podemos transformar esse mundo e transformar nós mesmos? Né? Primeiro, temos um mundo real, o mundo como ele é. Né? Não podemos aceitar o mundo como está. Né? Precisamos também ter esperança. Frankl foi um fenomenólogo da esperança. Né? Isso foi atribuído, né, esse título a Viktor Frankl. Né? E Frankl também se considerava um esperançoso. Né? Aquele que tem esperança, uma esperança ativa. Né? Aquele que não está parado, não espera. Ele transforma também o mundo a partir da sua esperança de um mundo melhor. Né? Então, por um lado, temos o mundo real, o mundo como está. Né? O mundo como está em crise, está doente. Né? Precisamos agora ver o mundo possível. Qual é o mundo possível para Viktor Frankl? Qual é o mundo possível que Frankl vislumbrou? Né? Um mundo que todos pudessem realizar o seu sentido de vida, um mundo que todos pudessem ter dignidade como ser humano, ser valorizado incondicionalmente. Né? Esse é o mundo possível, esse é o sonho de Viktor Frankl. Né? É o sonho de Viktor Frankl, é o sonho de vários outros idealistas. Né? E Frankl dizia, é fundamental ter ideais na vida. São os ideais que movimentam o ser humano. Né? Vamos ver mais adiante esse movimento também por meio da utopia. Né? É necessário ter ideais, é necessário ter utopias também de um mundo possível para transformar o mundo possível em um mundo real. E Frankl já dizia no próprio campo de consideração, o mundo poderia ser tão belo. Né?
Em que momento ele diz isso? Quando ele está contemplando o pôr do sol no próprio campo de concentração. Tá? Embaixo, o cinza dos campos. Era tudo cinza, era lama, o barracão cinza, e nas alturas, no céu, estava, então, uma aquarela. E Frankl dizia, né? Esse pôr do sol parecia uma aquarela. Né? E ao olhar o pôr do sol, contemplar o pôr do sol, chamar seus companheiros para contemplarem o pôr do sol, Frankl diz, né? Espontaneamente, sair, né? Sem pensar. O mundo poderia ser tão belo. Né? Ou seja, essa utopia de um mundo belo, de um mundo melhor, de um mundo possível, né? Que Frankl está interessado. Né? Mas se não tivermos essa utopia, também não podemos transformar a utopia, que é que significa um não lugar, em um lugar, né? Em um mundo real. Então, Frankl diz que isso movimenta o ser humano. Se o ser humano não sonhasse em voar, ele nunca teria, então, se proposto a voar ou construir uma nave ou um avião mais pesado do que o ar, que pudesse, então, conduzir o ser humano às alturas. Né? E lembre-se que a logoterapia foi definida, né, como uma psicologia das alturas. Né? Então, esse é o mundo possível, esse é o ideal de Viktor Frankl. Né? Temos que ter ideais de um mundo melhor, de um mundo possível, para movimentar o possível para o real. Assim caminha também o ser humano. O ser humano caminha do possível para o real. Assim também o mundo deveria caminhar do possível para o real, transformando a crise em um mundo possível, né? Em um mundo melhor. Então, há esse ato, tanto na vida pessoal, quanto nessa relação do mundo, né? Do mundo real e o mundo possível. Né? E como transformar o possível em real por meio da ação. Né? Assim também constitui-se a essência do ser humano. Se nós caminhamos do possível para o real, transpomos o possível para o real por meio da ação. Esse mundo possível também precisamos atuar nesse mundo para modificar a própria constituição do mundo. Né? Por isso que Frankl convoca agora todo ser humano, né, para realizar o seu sentido, posto que, realizando o seu sentido, você também está mudando e transformando o mundo em algo melhor, ou para algo melhor. Né? Então, é esse caminhar do mundo possível para o real. Né? Tanto o mundo está se transformando, quanto também o ser humano está se transformando, numa relação, podemos dizer aqui, uma relação dialética. Quando eu me transformo também, eu estou transformando o mundo. Quando eu me transformo para um ser humano melhor, eu também estou transformando o mundo. Quando eu reumanizo, também estou rehumanizando o mundo, tornando o mundo um lugar melhor, um habitat melhor. Para tanto, precisamos, né, ter ideais, como eu já falei, né? E Frankl traz outra analogia, né, da sua própria cultura hebraica. Assim como o povo judeu ao atravessar o deserto, eles seguiam uma nuvem, isso fez sobreviver esse povo, né? Essa cultura. Assim também a humanidade precisa contemplar um sentido único para a sua própria sobrevivência, a sobrevivência da espécie humana, né? Ou do ser humano. Né? Nessa perspectiva, o sentido não coincide com o ser. O sentido ele precede o ser. Né? Por isso que na logoterapia o sentido é algo concreto, é algo real. Né? Não podemos dar sentido, podemos apenas encontrar o sentido. E Frankl, assim como o indivíduo precisa encontrar um sentido, né, para poder sobreviver, também para a humanidade sobreviver precisaria encontrar um sentido único, né? E esse sentido não deve coincidir com o ser. Né? Aqui então parece, né, em Frankl, um conceito de utopia, já que a nuvem nunca vai ser atingida, né? Mas para que serve a nuvem? Para caminhar no deserto. Né? Sem a nuvem, o povo hebreu teria se dispersado e teria, então, não teria encontrado o seu próprio caminho. Né? Então, eu peguei uma definição de utopia do cineasta Fernando Biri, cineasta argentino. Ele diz que a utopia está lá no horizonte. Como Frankl dizia, o sentido é uma nuvem, né, que precede o ser. Assim como o povo hebreu, né, estava perseguindo aquela nuvem. Né? O sentido está também, é transcendente. O sentido está no mundo, está algo no horizonte que você pode realizar, o que você pode vislumbrar, assim como a utopia também. A utopia está lá no horizonte. Né? Ele diz mais: me aproximo dos passos
ela se afasta dos passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. E Fernando Biri continua a dizer, por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve então a utopia? Né? Se eu nunca vou alcançar. Para que serviu aquela nuvem, né? Que guiou o povo hebreu? Né? Se ele nunca alcançou aquela nuvem, né? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então o sentido também serve para isso, para que o ser humano nunca deixe de caminhar. Né? Enquanto houver luz, houver vida, há um sentido, né? Que leve o ser humano a caminhar, que leve o ser humano a atuar no mundo, a agir e a construir sua essência e a mudar a existência do mundo, mudar o mundo como ele está. Aí vocês poderiam dizer nesse momento, ou me questionar, né? Bom, isso é muito utópico, né? A utopia é uma utopia, né? Utopia agora é no sentido negativo, pejorativo, né? Utopia, como vimos, né, tem um sentido positivo, ajuda o ser humano a caminhar, é como um horizonte, né? Para onde eu vou? Para onde, como o próprio Guilherme Falcão falou no início, né? Se eu não tenho um sentido, o meu sentido já está posto, é descobrir o sentido, né? O horizonte também vai ajudando a gente a caminhar, né? Esse é o sentido positivo da utopia, né? O sentido pejorativo é dizer, bom, mas isso é utópico, né? E as pessoas às vezes dizem isso no sentido mais negativo, mais crítico possível, né? Quando você diz, isso é uma ideia absurda, nunca vai acontecer mesmo, né? Você está sendo muito utópico, né? E para trazer isso para a realidade, para a concretude, eu trouxe então o exemplo do resgate da caverna de Tham Luang, na Tailândia. E coloquei aqui no mapa só para a gente localizar naquele pontinho vermelho, né? Onde fica a caverna de Tham Luang. Né? E se vocês lembram, em 2018, um time de futebol de jovens, adolescentes, né? Depois da partida, foram passear, entraram na caverna de Tham Luang, e houve uma grande chuva e a caverna inundou. E eles passaram vários dias presos na caverna. Né? O que aconteceu naquele momento? Né? Aquele momento, então, vários países se reuniram, né? Dentre eles Estados Unidos, Rússia, né? Finlândia, Suécia, Reino Unido, Austrália, Israel, Ucrânia, vários profissionais, né? Bombeiros, né? Técnicos, né? Que cada um com sua habilidade, inclusive ocorreu uma morte também dentre um dos bombeiros, né? Que morreu tentando salvar, né? Aquelas crianças, né? E depois de passar por um trecho de 3 quilômetros, por uma passagem estreita, né? Alagada, conseguiram resgatar um por um, né? Conseguiram resgatar todos os adolescentes, né? E aí, um dos bombeiros, né? Do Reino Unido, ele foi entrevistado e disse: se somos heróis? Não. Só estamos usando um conjunto de habilidades muito específicas que normalmente usamos para nosso próprio interesse. E, às vezes, podemos usá-las para desenvolver algo ou devolver algo para a comunidade. Né? Então, essa fala me chamou muita atenção, porque aqui é um logoterapeuta, ele é um logoterapeuta sem saber que é logoterapeuta. Né? Precisamos devolver algo para a comunidade. Recebemos a vida, o dom da vida, e agora precisamos dar algo para o mundo também. Né? Dar algo para a comunidade, devolver uma habilidade específica que você adquiriu para a sua própria comunidade. Né? Então, essa é a missão de todo ser humano, devolver algo para a comunidade. Isso foi uma experiência do monotrampismo, a ideia de uma única humanidade, a ideia de um único sentido. Né? Vamos todos ajudar no sentido comum, ajudar, então, esse grupo de 12 adolescentes, 12 pessoas que ficaram presas na caverna. Né? Reuniu 1000 profissionais. Ou seja, a vida humana vale muito. Cada ser humano é importante. Essa é a lição da logoterapia, essa é a lição dessa experiência também na caverna de Tham Luang. E o bombeiro diz, precisamos devolver algo à comunidade. Né?
É como se fosse um quebra-cabeça que está faltando uma peça. E se você deixar de realizar, algo no mundo vai faltar. Ou seja, todo ser humano tem um sentido a ser descoberto, a ser realizado, e se você descobre e não realiza, algo no mundo vai faltar, né? O papel do logoterapeuta, vocês que estão agora se adentrando na logoterapia, conhecendo, ou tentando conhecer, conhecer um conjunto de conhecimentos, uma visão de homem, de mundo, uma antropologia filosófica para aplicar para o ser humano, para que ele possa encontrar o seu sentido, para que ele possa devolver algo para a comunidade, para que ele possa transcender para o mundo, devolvendo algo positivo para a comunidade. Receber uma flecha de fogo, mesmo que ele tenha recebido uma flecha de fogo, ele pode devolver algo positivo também para a comunidade. Então, se ele não faz, quem o fará? As perguntas de Hillel, né, que era um rabino contemporâneo de Jesus Cristo, né? Se eu não faço, quem fará? Né? Se alguém deixar de realizar o seu sentido, algo no mundo vai ficar faltando. Uma peça no mundo vai ficar faltando. O mundo vai ficar incompleto, né? E se eu não faço agora, quando farei? Né? Poderíamos colocar agora também a última pergunta de Hillel. E se faço apenas para mim, quem eu serei? Se eu não devolvo essa habilidade para a minha comunidade e fico apenas comigo, que essência eu terei? Que essência eu estou construindo no mundo, se eu estou apenas voltado para mim mesmo? Por isso que Frankl compreende que se há uma essência no mundo, se há uma essência no ser humano, essa essência é a abertura do homem para o mundo. O homem é aberto para o mundo, o homem está referido à sua própria comunidade. Assim, então, se você vir algo que necessita conserto e souber consertá-lo, então você encontrou um pedaço do mundo para aperfeiçoar. Ou seja, você encontrou o seu sentido de vida, né? Isso é uma fala de um rabino que eu tentei adaptar para o contexto, interpretando no contexto da logoterapia, né? Se você encontrou um pedaço do mundo que precisa se aperfeiçoar, ali está o seu sentido, ali está a sua responsabilidade para mudar e transformar o mundo para melhor e, ao mesmo tempo, transformando você em um ser humano melhor. Porém, se você enxergar somente o que está errado e o que é feio, ou seja, o mundo como ele é, né? Quem está precisando de conserto não é o mundo, é você mesmo. Então, é você mesmo que precisa de conserto. É você mesmo que precisa, numa linguagem logoterapêutica, você precisa se rehumanizar para ver também o positivo do mundo. Não ver apenas o negativo. Então, Frankl ensinava isso, é uma lição muito importante na logoterapia. Não veja apenas o negativo. Vamos ampliar nossa visão para ver também o positivo, né? As coisas positivas que você recebeu do mundo, né? Você deve ter recebido algo negativo, mas você pode ter recebido algo positivo de alguém ou recebido algo positivo do mundo que você pode devolver agora para o mundo, algo positivo para transformar o mundo e para transformar você mesmo, né? Então, se você apenas vê só o negativo, vê o mundo como ele é e vê que tudo está ruim, né, e não faz nada, quem precisa se rehumanizar é você mesmo. Então, a logoterapia, nesse sentido, não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. As pessoas que vão mudar o mundo. A logoterapia apenas muda as pessoas, né? Esse é o papel fundamental da logoterapia. Transformar o ser humano para o ser humano transformar o mundo em um mundo possível, em um mundo melhor. Assim diz Frankl que o efeito direto do ser exemplo é maior do que o efeito das palavras, né? Por isso que Frankl diz, a crise da humanidade é a crise de paradigmas de seres humanos. Precisamos de modelos, né, para transformar o mundo em algo melhor, transformar o possível em real, né? Então, é esse efeito maior. O efeito não são das palavras, o efeito é do próprio ser no mundo, é o próprio exemplo que vai se transformar, então, em um efeito dominó. Esse efeito dominó que vai contagiando, então, cada ser humano para se modificar o mundo. Você se modifica, se transforma em um ser humano melhor, transforma um pedaço do mundo e outras pessoas também o farão. Assim, se você começar, os outros também
irão te acompanhar. Muito obrigado. Eu fico à disposição agora de vocês para maiores esclarecimentos e passo a palavra para a Alisson, né, onde a gente pode, então, dialogar. Ok? Fantástico, fantástico. Gente, parabéns para o professor Tiago, foi agora que a gente se vê. Eu queria rapidamente abrir só para uma pergunta, caso alguém, né, queira fazer uma pergunta, bem rápido. Acho que depois de uma palestra dessa, a gente fica muito mais reflexivo do que com dúvidas, né? Mas eu acho que a palestra do professor Tiago caiu como uma luva para aquilo que a gente dialogou antes, né? De que, sem dúvidas, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nas peças que nos cabem de encaixar nesse mundo. Guilherme, quer falar, Guilherme? Pode falar aí. Deixa eu permitir aqui que vocês... Pronto, pode liberar, Guilherme. Boa noite, professor Tiago. Túlio, Sim. Deixa só o Guilherme fazer a pergunta primeiro. Ele vai entrar, pode perguntar, Túlio. Ok, falar, boa noite, professor Tiago. Boa noite. Eu queria primeiro parabenizar, eu acho que é muito repetitivo parabenizar uma fala do professor Tiago, porque afinal de contas é sempre surpreendente. Já era surpreendente lê-lo e agora escutá-lo melhor ainda, né? Mas eu gostaria de fazer só uma pergunta para refletir ainda mais quando o senhor fez a relação de mundo real e mundo possível. Transformar o mundo, né, da ação, o mundo possível para o mundo real. Então, eu fiquei cá comigo pensando, a depressão que aumenta gradativamente hoje seria o resultado de nós, seres humanos, ou do homem na atualidade, querer tornar possível um mundo irreal? Uhum. Eu fiquei com essa inquietude. Será que a depressão seria essa grande busca vazia de tornar possível o que é irreal? Uhum. Aí eu fecho a pergunta. Ok. Muito interessante a pergunta, não é? Quero dizer que essas ideias, né, Frankl deixou, né, como legado, né, toda essa teoria, a beleza da teoria, né, de Frankl, a coerência de Frankl também como ser humano, em não só escrever, mas vivenciar também aquilo que ele escreveu, né? Então, é um mundo, né, fantástico quando a gente vai, então, adentrando na obra de Frankl, percebendo que nós somos íntimos, né? Começamos a ficar íntimos de Viktor Frankl, né? Ao ler a sua obra, ao ler sua biografia, né? E perceber, então, essa coerência entre o homem e a obra, né? Então, esse legado que ele nos deixou, né? Nesse sentido, qual é o papel do logoterapeuta? Frankl dizia que o papel do logoterapeuta é o papel de um oftalmologista, né? Ampliar o campo perceptivo para que o ser humano possa perceber o mundo real, né? O ser. Também perceber as possibilidades reais, né? E não as possibilidades ilusórias. Então, é possível, né, realizar quais são as possibilidades que eu tenho nesse momento. Porque se eu tenho apenas ilusões, eu não posso construir um mundo a partir de ilusões. Eu preciso construir o mundo e construir a mim mesmo a partir de possibilidades concretas, né? Agora, o risco, né, que Frankl apontou foi considerar os valores como ilusões. Então, esse é o grande risco da humanidade, que levou, então, a um vazio existencial e uma depressão noológica. Uma depressão resultante de uma frustração dessa busca, porque, a partir de então, os valores foram considerados nada mais que, né, um mecanismo de defesa, né? Ou a modernidade, que considerou os valores como algo irreal, algo ilusório. Ele está criticando o subjetivismo excessivo que nós temos, né, nos dias atuais, né, de negar os valores, né? Assim foi o que Frankl questionou ao seu professor de ciências naturais,
Quando o professor de Ciências Naturais ensinava, a vida não é nada mais que um processo de oxidação e combustão, né? E Frankl pergunta, o seu primeiro espanto ali, Frankl tinha uns 13 a 14 anos de idade, né? Mas, professor, se a vida é só isso, qual o seu sentido, né? Essa visão nihilista que foi impregnado na modernidade que Frankl está combatendo, né? Porque a partir disso o ser humano cai num profundo vazio existencial. Se não há sentido e valores na existência, pelo que eu vou lutar? Pelo que eu vou doar minha própria vida, né? E Elizabeth Lucas apresenta isso de uma forma fantástica, né? Uma bela metáfora do homem moderno, né? E rapidamente, se der tempo, eu vou falar dessa metáfora, que eu acho muito pertinente. Ela diz que o homem moderno se perdeu no deserto e, em um dado momento, ele encontrou um oásis e ele começou a se auto-lamentar. Como é possível? Eu estou horas e horas caminhando nesse sol escaldante e agora estou tendo uma alucinação. Eu estou vendo um oásis, né, na minha frente. E ele caminhava em direção ao oásis e o oásis permanecia na frente dele, né? E o que acontece naquele momento? Ele tomba no chão e morre. Chegam dois beduínos e olham um para o outro, né? Como pode, espantados, como pode, né? Tão perto da água, tão perto das tâmaras e morrer de fome e de sede, né? E o outro beduíno respondeu: era um homem moderno, né? Ou seja, o homem moderno é aquele que negou ou nega os valores e os sentidos, que a vida tem um sentido, a vida tem valores concretos a serem realizados. Aí, esses sentidos possíveis, esse mundo possível que é negado ao ser humano nos dias atuais. Se é negado, para que eu vou mudar? Para que eu vou lutar? Ou pelo que eu vou dar minha própria vida, né? E o ser humano, então, começa a entrar numa profunda crise existencial, agora falando de forma mais ampla, né? O que Frankl denominou um vazio existencial que tem sua origem na estrutura da nossa sociedade. Por isso que ele chamou o vazio existencial de uma neurose. Se for uma neurose, seria uma neurose sociogênica, né? Tem o seu seio, né? Sua origem está lá na própria sociedade, né? Então, temos que transformar o homem para que o homem transforme a própria sociedade. Excelente, excelente. Passar a palavra, então, só para o professor Guilherme e para o Marcos. Viu, Marcos? Deixa o Guilherme Marcos, falar e depois eu passo para você. Sabe que tem uma hora que eu lhe procurei para você falar aqui, você sumiu, rapaz, ó. Mas o Marcos também é professor do nosso curso, gente. E ele vai dar uma palavrinha ao final também. Guilherme. Grande tem mim. Pelo áudio, Guilherme. Um abraço, Thiago. Libera o áudio, Guilherme. Abrir o microfone. Enquanto isso, deixa eu fazer a pergunta, então. Enquanto ele abre lá. Professor Tiago, eu vi que você mostrou uma figura de uma vela, né? Sim. Uma figura de uma vela. O Cláudio Garcia Pinto, certa vez ele nos falou o seguinte: que é nos consumindo que nos consumamos. Uhum. Né? Aí eu pergunto, a nossa relação com a comunidade, né? Esse duplo sentido, uma via de mão dupla. Aí a pergunta é humanizando que nos humanizamos? Sim. É belíssimo essa imagem da vela, né, que está se consumindo, né? Porque quando o professor de Frankl diz a vida é um processo de oxidação e combustão, né? Frankl também compara a vida a uma vela, né? A vela é um processo de combustão, está se consumindo, né? Mas o ser humano, ele é mais do que uma vela. Ele não pode ser reduzido a uma vela, né? Ele se consuma a partir de valores, está se consumindo a partir das possibilidades, né, que ele vai encontrando de valores na sua existência, de sentidos na sua existência, né? Então, por isso ele está disposto a dar sua própria vida, a se consumir, né? Esse ato de se consumir é fundamental, porque o ser humano é um ser para a morte, né? Segundo Heidegger, né? Para Frankl, o ser humano é um ser para o passado, é um ser que está sendo se consumindo sempre para o seu ser passado, né? Então, essa mudança de percepção, esse giro copérnico que Frankl dá,
na sua teoria, na sua prática também, que é muito interessante. Você se consome a partir do possível para o real. Você se constitui a partir do futuro e vai para o seu próprio ser passado, construindo assim sua própria essência no mundo. Aí está a nossa grande responsabilidade, né? E Frankl não passa a mão na cabeça, né? Não tira a responsabilidade do ser humano. Ele, pelo contrário, ele dá essa responsabilidade ao ser humano, né? E o interessante é sempre quando temos a consciência da finitude e nós começamos a pensar sobre o sentido, né? E eu digo isso porque a gente está nesse contexto também de mortes, né? Contexto de uma epidemia, contexto de perdas de entes queridos, né? E, inevitavelmente, a gente começa a se questionar, mas qual é o sentido da vida, né? Lembre-se que Frankl começou a pensar no sentido a partir dos 3 ou 4 anos de idade, quando ele toma consciência que um dia ele iria morrer. E naquele momento, o que é que ele se pergunta, não é? Será que a morte não retira o sentido da vida? E na sua maturidade intelectual e como pessoa humana, ele dá uma outra resposta. É a morte que dá sentido. É porque eu sei que um dia eu vou morrer, vou partir, que surge a inquietação no nosso coração para buscar um sentido, né? E nosso coração está inquieto, assim como o Santo Agostinho dizia, até encontrar o seu sentido, assim como Frankl pressupõe. Muito bom. Muito obrigado, Tiago. Guilherme, meu amigo. Oi, querido. Parabéns, professor Tiago. Nenhuma surpresa, uma brilhante aula. Querido, tem uma frase que eu gosto muito, que representa a logoterapia. Quem não é solidário termina solitário. Várias psicoterapias trabalham para que o indivíduo tenha autorrealização. Mas na logoterapia, a alegria que a gente tem ensinando, clinicando, é que no meio do processo a pessoa diz, mas o que é que eu posso fazer pelos outros? Será que esse trauma que eu vi e agora eu estou vencendo, eu não posso ajudar de imediato? Quem não é solidário termina solitário. Então a logoterapia, ela nos ajuda nesse sentido de missão, essa busca de sentido de vida. Ok, gente, queria registrar então minha profunda alegria, né, tivemos aí mais de 150 pessoas, né, participando então da nossa aula, da palestra do professor Tiago, e deixar registrada a minha grande alegria, né, pela participação de vocês, agradecer ao professor Tiago mais uma vez, ao professor Guilherme, ao professor Marcos, e dizer que esse é um dia marcante da história da logoterapia, mas é um dia que ele é constituído não por uma pessoa, mas, na verdade, por uma história que foi semeada lá atrás, como o professor Tiago muito bem lembrou, especialmente com a professora Isá. E nós realmente nos alegramos porque temos essa honra, esse privilégio de darmos continuidade a esse legado. A vela dela, de alguma maneira, se apagou, mas ainda continua acesa nos nossos corações. E isso nos motiva para que a gente mantenha a tocha acesa, ou a vela acesa, não é mesmo, Tiago? E que vocês possam também ser incendiados, no bom sentido da palavra, com tudo aquilo que vocês vão estudar ao longo desses 20 meses de curso, né? Eu tenho certeza que vocês não serão os mesmos depois desses 20 meses. Muito obrigado, gente. Por hoje nós fechamos aqui a nossa aula. Amanhã, então, 8h30 para a turma, tá? O link já está aí no privado de cada um de vocês. Nós nos vemos para a aula com o professor Aureliano. Gente, obrigado pela participação de todos. Uma boa noite, bom final de semana. Boa noite Um a abraço, todos. um abraço. Marcos, meu amigo, que bom lhe ver, rapaz. Eu lhe procurei uma hora aqui, disse, cadê essa palavra para o professor Marcos, para ele dar umas boas-vindas ao pessoal. Mas acho que você tinha ido ao banho, eu imaginei que você estava saindo da clínica.
Eu estava em trânsito, eu cheguei em casa, no momento eu estou em casa, né? Aí foi Tá quando frio, eu consegui né, me cara? conectar. É, exatamente. Vitória aqui está 19 graus, está fria. É, rapaz. Tá joia. Curitiba, 5 Obrigado, foi um graus. prazer. É, Curitiba, quantos graus, Guilherme? 5. Uau! Poxa. Amanhã, 2. Eita, olha aí. Campina Grande, 35 graus. João Pessoa tá aí, viu? Tiago, Mas o grande calor, abraço, amigo. o A gente se calor vê. humano aqui não falta, né? Um prazer, Marcos, revê-lo, viu? Grande prazer também o Guilherme, o Alisson, né? Um grande time aqui da logoterapia, viu? É uma Puxa alegria revê-lo. Bom, que bom. Tá joia. Momento Gente, do vou encontro sair, porque existencial. amanhã, logo cedo aqui, a gente já Claro. tá de volta. Ok, Boa noite gente. para vocês, bom Boa descanso. noite. Boa noite, Alisson. Um grande Tchau, abraço para gente. vocês. Tchau. Um abraço.